Bem-vindos a mais um episódio do Urbicast. Hoje a gente vai conversar sobre superação, alimentação, algumas curiosidades de alimentação, trade marketing e muito mais. Eu sou a Juliana e comigo, Lucas Lustosa. Bate aí, Ju. Vamos junto, galerinha. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Cara, eu gostei do slogan. Gente, bem-vindos a mais um Urbicast. Se inscrevam aqui no canal, claro, o Urbicast aqui no YouTube. A gente também tem o nosso canal de cortes, cortes do Urbicast. E claro, o nosso Instagram, urb.cast, pra você ficar por dentro de tudo. Além disso, o Lelezuro tá botando aqui um QR Code maneiro pra vocês aproveitarem as melhores ofertas que o Urb pode proporcionar. Então, 3, 2, 1, sobe a vinheta. Bem-vinda, Roberta. Bem-vinda ao Urbicast. Muito bom ter você aqui com a gente. E para começar essa conversa, a gente queria que você se apresentasse e falasse um pouco da Roberta. Quem é a Roberta? Assim, bom, hoje eu tenho 39 anos, fiz em novembro. O que me define principalmente é assim, a vida de superação de fato e esporte. A alimentação, nem tanto, vou falar um pouco mais aqui. Mas muitas dúvidas de alimentação aqui. Pegar um caderninho já. Mas, enfim, comecei muito cedo. Minha família com histórico de bronquite, asma, me colocou para nadar lá com 6 meses de idade. Caramba. E a diferença é que, obviamente, teve um lapso que a gente não lembra quando é bebê, mas eu só lembro de nunca ter parado. Então, fui competir até 19 anos de idade natação. E depois eu comecei a fazer uma série de esportes. Então, desde todo tipo de luta, eu também tenho graduação em combate, que é uma luta urbana também, para você se livrar de agressões em geral na rua, isso é bem interessante. Fundamental. O Rio de Janeiro, então, irado. Muito. Tem algumas histórias vinculadas a isso, mas enfim. Queremos saber. Você já botou em prática o combate? Já botou em prática? Colocar. Como foi? Foi necessário. Sério? Sim, foi um assalto que eu tive à luz do dia, domingo. Enfim, roubar celular, essas coisas comuns, só que você fica com essa, né, tudo que você aprende, você acaba ficando na sua mente. Então, percebi que estava desarmado e tive que atacar de volta. Então, Roberta. Recuperei o celular no final das contas, mas só tive o nariz quebrado. Você quebrou? Tive o nariz quebrado. E ele teve o que quebrado? Os ossos, a costela, a boca? Sufoquei ele. Martalhão? Acordou. Tu deu um martalhão? Dei martalhão no chão. Caraca. Isso é sensacional. Mas é importante identificar se está armado ou não. Eu tinha certeza ali. E tinha certeza que não tinha ninguém em volta. Porque se tiver qualquer tipo de risco, pode ser um problema. Claro, entrega a tua orientação é não reagir, né? Mas você ali falou, cara, peraí, tá de sacanagem. Mas aí, quando ele acordou, que foi problema, assim, que, né, eu levei de volta, eu só senti que ia sangrar, mas tudo bem, quebrei, tá tudo certo no final das contas. Voltou. Roberta, uma cara bonitinha, né, cara? Você olha assim e fala, que doce, velho. Toma o martelhão. Caraca, que isso, Roberta, sensacional. Mas eu acho que principalmente pra mulher, né? Mas tem que tomar muito importante cuidado, isso. tem que ter a cabeça muito consciente, porque não ensina simplesmente a dar soco, que nem Muay Thai ou boxe, algo do tipo. Ensina, de fato, a você se livrar do agressor. É defesa pessoal. Defesa pessoal. Então, para ele não correr, o que faz? Ao invés de dar chutinho no joelho, dá chute na lateral do joelho, que já quebra a perna do cara. Ai, quebra a perna, dá um negócio aqui. Aí, tem uma lembrança. Ficar assim, dá soco exatamente no lugar certo. Só que numa situação de alto risco, você sabe até morder jugular, que é absurdo que eu tô falando agora. Nunca, por isso tem que ter uma cabeça muito boa. Claro. Porque você acaba sendo ensinado a fazer isso. E não estou fazendo mais, mas por falta de tempo é legal, mas precisa muito trabalhar a sua cabeça também. A gente vai até pensar 2 vezes nas perguntas. Não, mas existe a memória, claro. Existe a memória ainda, assim. Existe. Eu não estou fazendo falta de tempo, porque é sensacional esse tipo de luta. Cara, isso é fundamental. Né? Mas precisa, especialmente no Rio de Janeiro, mas você precisa ter uma cabeça boa, sim. Mas no geral, enfim. Vamos lá, vamos voltar agora. Cara, mas esse episódio é fantástico. Esse episódio até ilustra muito bem a necessidade de você manter uma rotina não só de exercícios, mas de atenção aí na tua vida, porque o bicho pega. Claro. A verdade é que o bicho pega, cara. E pra mulher principalmente. É não é só no Rio de Janeiro, quando tiver, enfim. Hoje, depois que eu entrei no CrossFit, eu fiquei aparentemente mais forte. Então as pessoas já pensam 2 vezes. Isso a gente percebe.
Então, quando você olha, talvez eu tenha algum tipo de problema com ela, que possivelmente ela faz luta e deve ter alguma força. Eu não vou pensar 2 vezes antes de arrumar um encrenca ali. Então, depois que eu entrei no CrossFit, que isso faz 10 anos... Foi 2013, 2013. 2013. Eu não fui mais assaltada, eu nunca mais tive nenhum tipo de problema, nem com arma, sem arma, nada. Então, no máximo, com vidro fechado. Vamos começar a fazer. A inscrição eu faço quando no CrossFit? Tá dando ruim aqui pra mim, tá, no caso. Eu vou ter que fazer o CrossFit mesmo. Boa. Mas é que a Roberta tava no CrossFit quando não era essa moda que se tornou, né? Ou 10 não anos de tinha CrossFit. essa abrangência que tem hoje, né? Eu entrei que, enfim, meu mundo corporativo falando, eu viajava demais. Então, numa viagem para Goiânia, que era uma região importante, até do meu trabalho, eu vi um box assim, com o pneu do lado de fora, umas coisas diferentes. Falou, não, tenta CrossFit, que é diferente. Falei, o que será isso, né? Porque eu preciso complementar, porque eu passo 3 horas na academia, em spinning, em corrida, em tudo. Há 1 hora, eu falei, 1 hora é muito pouco pro meu gasto diário. Aí eu comecei a jogar a bola pro alto, a, enfim, pendurar como se fosse ginástica olímpica. Ficar de cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo eu não conseguia na época, mas enfim, eu fiz um adaptado lá. Eu saí de lá, assim, com um sentimento, eu falei, nossa, foi o maior gasto energético que eu já tive na vida. Eu deixei um corpo aqui. E olha que eu já lutei, nadei, fiz tudo, faço tudo na academia, já joguei futebol também, que é uma corrida. O que aconteceu em 1 hora? Que 3 horas viraram 1. Então, voltei pro Rio, nessa busca, porque eu achei em Goiânia, não tinha no Rio, tinham só 3 boxes de CrossFit. Caramba. Em regiões muito distantes, assim. Então, comecei a treinar, foi até na ilha, depois eu fui para Lapa, que eram distantes da minha residência, que não tinha tudo que tem hoje. Então, comecei a crescer com esporte. Só que na época, o que era CrossFit? Dá até preguiça de explicar. Porque, você joga o pneu pro alto, enfim. Aquela também a luta corda. militar, a corda, meio que um funcional, e não é, só que é mais forte. Tem ginástica olímpica, tem levantamento de peso olímpico, tem corrida no meio, não tinha bike e remo como tem hoje. Uhum. Mas, enfim, é um misto de todas as atividades físicas e você tem que achar a melhor forma possível em tudo. Então, eu me embolava, cada hora eu dava uma explicação diferente, porque era difícil explicar. Até que o boom foi 2 anos depois, em 2015, principalmente em 2016, que começou a pipocar vários. Muita gente ganhou dinheiro com isso, que a mensalidade era super cara na época. É verdade. Sim. Hoje está mais acessível. Então, a partir daí, enfim, eu nunca mais parei e comecei a me desenvolver junto com o CrossFit. Então, os movimentos eram criados, o remo, a bike e outros equipamentos vieram na sequência disso também. Então, fui me desenvolvendo ao longo dos anos. Então, nunca me lesionei, eu acho até que possivelmente é por isso. Nunca que se lesionou? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Você nunca se machucou? Você falou que fazia natação até os 19, futebol, luta... Você nunca machucou um osso? Nunca torceu? Não. Isso é Na sensacional. corrida eu machuquei correndo, que é algo que eu preciso fortalecer. Correndo tu se machuca. No CrossFit, não. Machuquei correndo, exatamente. Gente. Caramba. Então tive ali machuquei o bíceps femoral, né? Quando é síndrome da pedrada. Senti uma pedrada na perna, dei uma rasgadinha ali, fisioterapia, voltei de boa. Agora, no CrossFit, não. Caramba. Dor, atleta tem que conviver com dor. Sim. Ah, Então, isso é verdade. Isso é fato. É. Agora, lesão, não. Então, até para os crossfitters, né, que entram agora, eu falo, gente, você tem que construir uma base forte, Sim. calma, principalmente calma, porque você olha ali, quero ficar forte. E não, se você fizer de uma hora para outra, não é uma academia. Você lida com pesos, eu chego a pegar 145 quilos, mas na técnica. Porra. Então, eu não preciso ser a mais forte para isso. Você olha para as pessoas que competem comigo, parece que elas pegam muito mais. Eu pego o mesmo, porque é técnica no final das contas. Sim. Então, muita calma. Você vai chegar ao mesmo resultado, mas de uma hora para outra é muito perigoso. Uhum. Então, muita gente vai e para. Tem gente que fica parado 1 ano, 1 ano e meio, não consegue voltar. Fogo de palha, prazer, Lucas. eu já fiz natação, na real, parecido, nadava quando era pequeno também. Futebol. É porque tem bronquite em comum agora, também, né? eu tenho bronquite, asma e sou fumante. Então a coisa tá bonita pra caramba na minha vida. E as coisas melhoram, na real, eu me olhando. Então as coisas melhoram. E aí, a única coisa que me apaixonei, assim, eu gosto de tudo, mas que eu não paro de fazer é correr. Eu sou muito apaixonado por corrida. Mas, enfim, musculação também, tento fazer de tudo. Aí operei o joelho, rompei o ligamento jogando bola, chutando pro gol, coisa pequena. Chutando pro gol, rompei o ligamento, engordei uns 12 quilos e agora eu tô voltando de novo, correndo de novo, academia de novo.
Tenho muita vontade de voltar pro CrossFit, CrossFit. Sim. CrossFit. Inclusive, você falou CrossFitters, a gente fala crossfiteiro. Ou crossfiteiro. Mas depois da operação, a gente fica com muito medo de tudo, né? Principalmente quando você abre alguma parte do teu corpo. E olhar os movimentos do CrossFit para o joelho, aquela queda como é que é o nome? De madeira. Aquela caixa de madeira, subir. Nossa, chega a me dar agonia de imaginar já meu joelho virando, impacto, né? O impacto. É muito nervoso, assim. Pra você acha que é menos impactante pros músculos, pro osso? Você acha que o CrossFit é gradativo a melhora que a pessoa tem? Você vê muitas lesões quando você treina? Porque você parece que já tinha uma memória muscular. Então, pra você, entre aspas, bem entre aspas, é mais fácil de não se lesionar. Porque você já tinha um condicionamento físico. Mas beleza, um cara tá assistindo o podcast agora, vai se inscrever amanhã no CrossFit pra começar a tentar mudar de vida. A gente tá inspirando pessoas pro bem-estar. Ela tem um risco, né? Mais ou menos, porque principalmente, por isso que tem muitos psicólogos hoje, até minha prima é psicóloga do esporte, específica para isso. Irado. Que estão juntos de atletas justamente para desenvolver consciência corporal. Então, quando você está ali subindo, pulando numa caixa, por exemplo, você está olhando para onde? Você está olhando para a caixa ou você está olhando para o relógio para fazer rápido? Então, quando você olha para a caixa, você evita até pesar em falso. Lógico que quando você está assim, fadigando, estou ficando cansado, é complicado. Mas o máximo de consciência corporal que você tiver, melhor. Essa minha lesão na corrida foi falta de consciência corporal de corrida, porque eu não desenvolvi técnica de corrida, eu não sou corredora, eu sou corredora de sprint. Então, não estava ali, vou aumentar gradativo controlando o meu pace. Não. Isso eu faço no CrossFit. Se ali, por exemplo, tem um movimento de 30 repetições de alguma coisa, de levantamento de peso olímpico. Simplesmente tirar a barra do chão. Que é uma coisa simples. Todo mundo faz o tal do levantamento terra. Eu faço. Todo Mentira. mundo faz. O movimento de pegar algo do chão, mole. equilibrado, é levantamento Tranquilo, terra. vai. É mole. Então você pensa que ali, se você fizer rápido demais ou sem consciência, você vai machucar a lombar, você vai machucar a perna, você vai machucar o resto. Então, se você tem que fazer 30 movimentos daquele, tem uma coisa no CrossFit que é break before you are broken. Tipo, quebre antes de ficar quebrado. Perfeito. Então, conscientemente, você já vai fazer assim, vou fazer de 10 em 10, porque se eu fizer 30 direto, eu vou chegar no final, eu já vou estar com a coluna envergada. Mas Então, como é vou que ter você chega respirar. nesse ponto? Como é que De você... consciência, Agora né? a gente tá falando de psicológico. Como a gente consegue consciência corporal nesse sentido? Porque aí eu falo por mim, óbvio, e tem uma gama de pessoas parecidas comigo, pelo menos ao meu redor. A gente só vai, assim. Eu só vou. Óbvio que agora, depois da lesão, eu tô muito mais precavido com peso, com, enfim, consciência corporal. A corrida, eu corro de um jeito diferente, até voltar a correr. Quando eu voltar a jogar bola, vai ser muito diferente. Mas como você acha que a gente consegue ter mais consciência corporal? Infelizmente, depende também de quem está te instruindo. E Boa. nem todos falam disso. Então, o coach, o treinador, o professor que seja, eles precisam passar isso. E tem poucos, né? Já vai direto ali, vamos dali e acabou. Então, isso eu fui aprendendo, eu também tive sorte. Eu comecei no CrossFit assim, eu tive um treinador no combate também com muita consciência corporal, a natação também, então alongamento, a respiração, prestar atenção no que você está fazendo, planejamento que serve para tudo na vida. É verdade. Então, você planejar o que você vai fazer no dia, não é à toa que o CrossFit disponibiliza o treino antes de você ir. Então, tem Que gente se que prepara. pensa, raciocina. Tem gente que nem vai, dependendo do treino. Obrigada. muito. Esse aí eu passo. Se tem corrida, não vou porque tá chovendo. Inventa tudo. Mas ali você já pode fazer. Só que isso é muito importante. E por mais que eu não seja professora, enfim... Eu alerto todos que conversam comigo que é importante buscar um coach. Eu conheço muita gente que desistiu de treinar porque não teve uma boa recepção, assim, ou que se machucou, não chegou a lesionar, Sim. mas que se machucou porque executou um movimento errado, um movimento que não estava sendo visto, ou por culpa mesmo, queria fazer muito e acabou se machucando. Então isso, infelizmente, não é assim, né? Eu acho que é de cada um, porque não adianta contar com profissionais dessa área, que nem todos fazem isso. Alguns sim, que são maravilhosos, mas nem todos fazem.
Eu acho que vem muito do controle da sua ansiedade, do resultado que você quer. Tipo, as pessoas querem um resultado imediato. A gente não tem muita paciência, principalmente quando a gente fala de corpo, né? Eu quero emagrecer em 2 meses, eu quero ficar forte em 3. Então a gente precisa, Projeto Verão, a gente quando busca uma atividade física, tem que controlar primeiro a ansiedade de querer transformar o seu corpo em um curto prazo, porque... Não existe milagre, assim, quantas pessoas que a gente conhece, né, que tomaram algum tipo de remédio para emagrecer pro casamento, por exemplo, aí depois do casamento engordou o dobro, porque tudo que é milagroso tem algum tipo de problema. É lógico, óbvio. Ou aceleração cardíaca, ou depois acaba que o corpo não entende muito bem o que está acontecendo ali, engorda o dobro, o triplo, eu conheço muita gente assim. Então não existe milagre, tem que confiar no processo e seguir o processo. Confia no plano. E Roberta, assim, a gente está falando de uma vida de esporte, uma vida também de profissional, que a gente sabe que a gente vai falar sobre ela, e como surgiu a vontade de começar com o Exatlon, que foi o primeiro reality que você participou. O que foi um desafio pessoal? Você falou assim, minha vida tá muito monótona. Quero dar um gás aqui agora. Quero dar um gás agora, o que eu faço? Eu sempre gostei dessas loucuras, assim, colocar literalmente o corpo e a mente no limite. Irado. Então... entender mesmo o que a gente... Enfim, eu tive uma vida... Eu cresci com iluminação, eu cresci com um lugar para dormir, com ter o que comer sempre. Minimamente, necessidade básica atendida. E se eu não tivesse isso, ainda tivesse que dar o melhor de mim? Então, veio a inscrição na Band, na época anunciou, não sabia nem o que era. Eu sei que eles anunciaram como parecido com No Limite. Um reality parecido. É um reality parecido. Então, eu falei, vou fazer isso daí, porque eu gostava lá na época dos anos 2000, que tinha aquelas loucuras lá, das pessoas que ficavam passando perrengue, então vou. Aí me inscrevi e acabei indo na edição 2017 como suplente, 2019, que foi a ação mesmo, que eu fui competir contra outros países que também tinham Exatlon. Que barato. A Turquia, República Dominicana e México. Eu fui pro reality show do México. Uau. Então, sensacional, porque lá é o reality número 1 e as pessoas, assim, vão a cada ano, a cada 2 anos, não vai num ano, vai no outro, as pessoas praticamente vivem disso. E é super valorizado. E, de fato, os games lá são, assim, são superações, ao mesmo tempo parece alguma coisa como Beastmaster, é um pouco diferente do No Limite hoje. Mas acaba que existe uma certa refeição, regalia por trás. Por trás, isso é ótimo, vamos. Por trás. É o backstage. Então foi sensacional nesse sentido de competir com outras pessoas, de votar em outras pessoas, competir principalmente com outros países. Quanto tempo você ficou fora da sua rotina? Quanto tempo você ficou no reality? Esse daí foram poucos dias, foram só 10 dias. 10 dias tranquilos, né? Tranquilo em relação ao que eu passei depois. Colônia de férias. Eu achava que não era, depois eu vi o pior. Ali foi só um teste. Foi só um teste. E aí depois veio o No Limite, então, sim, depois dessa isso foi em 2019. Em 2021, teve o No Limite só para ex-BBB. Então, eu me inscrevi. Se foi o primeiro reality que eu me inscrevi, o No Limite o segundo, só que eu falei, mais de 1 milhão de inscrições. Vou me inscrever, mas sabendo que eu não vou. Não vou passar. Não vou passar, mas eu gostaria, enfim, de ir, porque faz todo sentido. Então, me inscrevi, fui para a etapa conversa virtual, com a produção. Aí depois, não posso contar tudo, mas vou contar parte. Boa, vamos até o que a gente pode. O que você pode pra gente já é novo, então tá ótimo. Com certeza. E fui passando nas etapas. Até o momento que eu cheguei na famosa cadeira elétrica. Sim. Sem saber que era, só sabia que era uma etapa presencial. Mas basicamente, assim, o que é divulgado, né? Que você fica numa sala totalmente escura, com uma cadeira, com uma luz em cima de você. No centro tem o Boninho, Big Brother. Little Bonnie. O Little Bonnie com todos os produtores. Uau. E faz perguntas, enfim. E nessa sabatina, é isso que eu ia perguntar, nessa sabatina o foco é testar mais a tua parte de relações humanas? Emocional? O que você sentiu assim que foi o mais, onde eles testaram mais, assim? Principalmente, no meu caso, era relações humanas e o fato de eu ser chefe de algumas pessoas, como é que seria, então, simplesmente entrar em convivência, em relacionamento, ao invés de simplesmente, papel do líder. Delegar, enfim. liderar, Vou dizer mandar que isso é um absurdo, mas simplesmente
ter a vontade imposta. Falei, seria a convivência. Então, isso foi muito explorado, né? Porque ali, no programa, enfim, depois das outras etapas, que tiveram algumas também, que eu fui selecionada, vi que tinha muita gente ali que todo mundo queria ser líder no final das contas, e todo mundo se bicando. É sobre liderança, pô. Sobre liderança. É sobre liderança. Então, é uma liderança no final das contas, natural, né? O que eu entendi, até com os outros participantes, é que eles tinham muito essa questão de líder. Então, óbvio que ia dar problema, ia dar treta, que foi o que aconteceu. Todo mundo queria, não tinha nenhum low profile ali. Não tinha ninguém de passeio, O que era, né? ganhou. Porque passou desapercebido. Ninguém votou. Que loucura. Então, é que o BBB chama de planta. No limite da certo. No limite é aquele que mais ajuda as pessoas, que não fala, que não impõe arruma vontade, treta. que não arruma treta. Não, mas ele passa pelos testes junto com ele, tem alguma capacidade. Porque o que eu fico o que me questiona no limite é o seguinte: você junta duas capacidades, né? Que ficam mais em evidência: a sua capacidade física e a sua capacidade emocional. Tem dois contrapontos ali. O que é mais desafiador ali? É você passar pelos seus testes físicos para uma pessoa como você que tem uma vida já meio que já voltada para isso, e aí as relações pessoais pesam, ou tudo tem um ponto, assim, como é que é essa balança? Para mim, a parte física eu sabia que não seria tão complexa assim. Lógico que tem alguns assim, eu não tenho muita habilidade, por exemplo, com quebra-cabeça, que tem muito ali. Então, eu sabia que quando eu chegasse na fase individual, eu ia ter que me concentrar, porque é muito fácil você, no meu caso, né? Correr, usar força, Sim, nadar. Mas depois costume, de você usar tudo que você tem, chegar no final, parar pro quebra-cabeça. Essa consciência corporal tem no CrossFit, para chegar no final e fazer movimento simples, automático, mas não para raciocinar. Pro teu corpo raciocinar, não a sua mente, digamos assim. Então Que loucura, raciocinar junto. né? Então, eu era mais rápida, só que chegava no final e desatar um nó pra mim, o que eu faço aqui, qual é a melhor técnica, porque não adianta simplesmente desatar um nó, é ser o mais rápido e usar a técnica correta desde o início. Abrir o cadeado. Tem essas coisas. Então, assim, prova de quebra-cabeça eu ficava sempre, eu falava, preciso ficar em força e agilidade. Agora, uma coisa leva a outra? Sim, porque teve uma prova que eu precisei ser muito rápida e pegava velocidade para subir rampa. E nisso eu coloquei o pé, bati com tudo com o pé esquerdo e comecei a ter uma fascite plantar, como se fosse a sensação uma faca enfiando no meio do pé. Aí a partir daí, o que eu vou fazer? Conversei com o ultramaratonista e com a triatleta que estavam na minha tribo e falaram, isso daí tem cara de fascite plantar. Como a gente não tem gelo, ferve uma água coloca o pé numa panela, enfim, vamos ver. Beleza, peguei uma panela que a gente ficava cavando areia, que era uma panela que a gente não usava para cozinhar, que era diferente. Fervi a água, botei o pé. Isso gerou um problema tão grande. Eu lembro! Vai a princesa! Tudo era Nossa panela! Tudo era motivo de treta. Então, precisava arrumar um motivo. E esse era um. O que eu fiz para ajudar na prova, para não ser eliminada também, mas para ajudar na prova, para melhorar meu pé, foi um motivo de treta grande, de votação, de tudo, porque precisava. Então já tinha treta antes, já tinha ranço antes, usaram a história da panela. A cereja não veio nem do bolo. à tona que eu usava água fervente para escovar o dente de manhã também, né? Alguns dentistas falam que a água fervente serve para esterilizar, porque a gente ficou todos os dias sem tomar banho, sem escovar o dente. Eita, Então, 17 dias, né, Roberto? 17. Isso é desesperador para mim. É claro. Como é que passei a vida inteira escovando o dente, passei a vida inteira. Então, isso foi muito explorado, assim, no início. Sim. Nas entrevistas individuais, como é que foi passar? Nossa, os primeiros dias foi absurdo, porque você não tem sabonete. Nossa. É reality de verdade. No Exatlon você ganhava a prova do privilégio, você tinha um chuveiro, você tinha shampoo, condicionador, sabonete. Ali não tem nada. Ali não tem nada, é real. Eu achei que tivesse por trás das Fala, câmeras. tá de boa, tá de boa. Vai ter alguma coisinha chegar um sabonetinho. Então, nada. a gente conseguiu, na primeira prova do privilégio, que foi a primeira de mantimentos, a gente conseguiu pegar muita cana. E alguém lá falou que, olha, antigamente se escovava o dente com cana, enfim. Cortava pequenininho, mordia um pedaço da cana e escovava assim. Machucava pra caramba a gengiva, mas era uma forma ali de escovar o dente. Só que a cana foi acabando. Porque a gente foi ficando com fome, precisava de açúcar.
Então não só usava para escovar o dente. Então depois foi desesperador. A cana durou aí 7 dias, depois foi sem cana. Tá vendo? Mas sabe por quê, Lucas? Porque a gente tem um privilégio aqui. Esse é o gancho. A gente tem um privilégio. Na nossa mesa tem o quê? Olha, Na nossa olha. mesa tem brownica, é o gancho. A gente tem brownica porque a gente tá privilegiado. Lá não tinha brownica. E esse brownica ainda é mais privilegiado ainda porque ele não tem farinha branca, tá? Faz teu nome, ele Ju, é faz teu fit. nome, se consagra. Não, Maravilhoso. é sério. A Mônica, que é responsável pelo brownica, ela mandou esses brownies especialmente para a presença da Roberta, porque ela sabia da história da Roberta, sabia que ela tinha passado um perrengue, que a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas nós temos o privilégio de ter esse brownie bonitinho. Olha que isso aqui é um... Posso já? Pode, óbvio. Tava esperando esse momento pra amassar o brownica. Siga no Instagram, vamos colocar para vocês seguirem, tá? Agradecemos, Mônica, por sempre engrandecer nossos episódios aqui no Urbicast com a presença dos seus brownies. Para quem trabalha no Urb, tem que chamar Juju e Vitor para conseguirem seus brownies aqui no escritório. Meu Deus. E outra coisa, não só as versões fit, mas as versões tradicionais estão à disposição. Então sigam no Instagram, a gente vai botar o link para vocês. Obrigada, Mônica, obrigada, Brownica. E Roberta, assim... Eu sou totalmente dependente de doce. Quando eu tô muito estressada, eu preciso de chocolate ou de qualquer doce. Alguma coisa fez falta pra você fisicamente, assim? Boa. É como se fosse uma dependência que você falou, cara, eu vou Isso matar aqui alguém. tá difícil. Eu vou matar alguém. Tudo. Porque como eu como de tudo, eu ficava imaginando até mesmo o churrasco que a gente faria pós-programa com os outros participantes. Nossa. A sequência da entrada, porque eu amo churrasco. Então, o que a gente teria de acompanhamento? Molho à campanha, farofa de ovos. Putz, a maionezinha. Só que teria que começar com a linguiça toscana, depois Meu passamos pelo coração de frango. Como é que tu pensava nisso? Eu ia desmaiar Eu não pensando parava nisso. de pensar nisso. Porque quando você fica com fome, não para de pensar em comida. Então ficava desespero. E todo mundo, para de falar disso, que meu estômago tá roncando agora. Gente, a minha boca ficou cheia d'água, Roberta. Só que, então falava isso no programa passando fome. Então, perdendo peso. Primeira coisa que eu vou fazer, pelo amor de Deus, eu preciso de churrasco. Só que... Tadinha, cara. Assim, Eu- todo eu mundo fala assim, a primeira refeição que você faz, ainda mais no meu caso, que eu perdi 11 quilos bruscamente, você passa mal. Claro. A primeira que eu fiz, eu falei, o que é produção, né? Voltando. O que você quer? Eu falei, o que eu não quero? Marca absolutamente tudo que eu vou comer tudo. Então, comi, 3 doces. Comi lá todas as carnes possíveis, todo tipo de massa, sopa, tudo. Tudo que tinha opção lá de 3, 4, eu comi 100%. Não passei mal. Eu realmente tava precisando. Ah, não, Deus, nutriente. eu tava Faminta, fome, cara. faminta. E nessas provas que vocês foram colocados à prova, né? Provas que vocês foram colocados à prova de paladar, que a gente vamos tava chegar na conversando alimentação. ali antes da gente começar a gravação, você comentou. Essa memória ajudou, assim, vou fingir que é uma picanha, essa tripinha. Nada. O que tu comeu? Vai, fala aí. Conta Lá eu pra não gente. cheguei a comer esse negócio, não. Tá. Algumas pessoas foram selecionadas até pra não comer, outras saíram antes da fase final. Mas a gente viu e sabe de tudo. Então, olho de boi, que das edições anteriores, que, enfim, é algo que não é muito aprazível, vamos dizer assim, é fácil de engolir mal ou bem. Então você vai lá, engole e acabou. Não sente nem gosto. A barata de Madagascar viva. Mas tinha um lance que você rápido. tinha que mastigar, não tem? Que eles pediam pra mastigar. Tem que mastigar, mas você podia mastigar rápido E já mandei, ali engolir. e vamos. A barata que dizem, né, quem comeu, porque não teve nessa edição, seria a próxima, mas não teve. Eu soube que separaram o alimento lá, mas não teve. Ela acaba que você vai mordendo ela, pelo que eu sei, e continua mexendo a pata, a cabeça, então vai descendo dessa forma. Sensacional, E as cara. larvas também. As larvinhas, tem Que larvinha. delícia! Larvinha teve. Mas o pior, assim, foi porque eles colocaram partes grandes, né? De tripas de galinha, músculo de boi. Então, essas coisas, mal ou bem, são fáceis de partir com dente. Olha, pô. Essas não. Olha, cara. A comida crua, não. Então, teve gente tentando Roberta. engolir a tripa de galinha, bateu no estômago, sufocou e teve que puxar tudo de volta do estômago. Então, Que delícia. A falta que a Brownica faz ali, cara. aparentemente, pode ser que o olho de boi e a barata sejam piores. pra Claro. pessoa ver. Só que na hora, no momento ali, o que tá até desesperado ali. Cara, Bebeu água. Eu vou dar um golinho também. Cara. Eu vou beber uma água. inteiro é muito difícil de partir. Então você passa mais tempo convivendo com o alimento dentro de você, horrível. Claro. E teve o tal do ovo de 100 dias também. Como que é a Flávia esse? comeu. É um ovo que realmente tem 100 dias, apodrecido, que você come.
Então, com cheiro de morto, com tudo que você possa imaginar. Ai, papai do céu, abençoa. E aí que é engraçado, né? Meu Tipo assim, Deus E não do pode céu. vomitar. isso que eu ia falar, não pode vomitar. A tua equipe tá toda dependendo de você. É um desafio, cara. É um desafio do cacete. Mas o pior isso, tá pra maluco, mim cara? não é simplesmente você comer. É que nessa edição, ao invés da edição anterior, colocaram todos juntos assim. Nessa edição colocaram um contra o outro. Pô, sacanagem. Então cara. era quem comia mais rápido. Pô, sacanagem. O mesmo alimento pros dois, quem comia mais rápido. Não era só conseguir comer. Eu É, lembro conseguia disso, que é tipo comer. assim, tu comia, tu passava aquilo ali e tu perdia. Pô, sacanagem. Porque tu não comeu antes e mais Por rápido. causa de 1 segundo. Tu mastiga uma baratinha com as patinhas balançando dentro da tua garganta e não vale de Você nada. foi lento, pô. Foi lento, engole isso. Não vale de Cara, nada. que Você isso, tem que. cara? Exatamente. Você tem que, assim, ser o mais rápido. Como é que vai ser o mais rápido com um pedaço inteiro de boi dentro de você? Mas qual De foi frango. o maior desafio pra você, Roberto? O maior, assim. Foi essa parte, foi a parte física. E qual foi o maior aprendizado, de Ai, meu verdade? Deus do Assim? céu. Foi que resiliência não tinha nenhuma, assim, vamos dizer. E Vai talvez falar. relacionamento e liderança também nenhum. Porque tudo que eu aprendi, de alguma forma, assim, na vida corporativa, as pessoas têm polimento. Ali todo mundo quer te ferrar ao vivo e não espera tempo, porque você precisa disso. Então, muita gente ali, era comum formar aliança. A aliança por afinidade. Então, eu fiquei talvez na aliança que não era do grupo LGBTQIA+, que acharam um absurdo ali. Mas isso você não escolhe. Aliança, quem você de alguma forma quer se conectar, é uma coisa tão natural, tão Claro. primária. Claro. Então, a gente formou aliança dentro da própria tribo. E acabou que uma das pessoas de uma das alianças ficava nem um subgrupo, nem outro. Então, esse que era o volante, vamos dizer assim, teve um episódio misturando religião com política, que é complicado você se misturar. Até depois do seu pós-programa, dependendo do que você falar ali, você sai bem cancelado. Sim, Claro. queimado. Então, a gente entendeu que até por conta dessa indecisão não sabia onde se definia e ao mesmo tempo que poderia gerar algum problema maior ali dentro, a gente optou por votar nessa pessoa que saiu e acabou desequilibrando, e era uma questão de tempo se a gente não conseguisse puxar pessoas da outra aliança. Então, para mim, isso foi um baita de um aprendizado, porque é algo que você vive na vida, no dia a dia, no mundo corporativo, em todos os outros, só que é de forma velada. Então, muitas das vezes, o puxa-saco existe, mas a performance também é importante. Às vezes, mesmo a pessoa não tendo afinidade ali dentro de uma empresa, a performance é importante. Ali, não. Ali tiveram alguns episódios que eu conversei sobre isso. Vamos esquecer performance. Vamos focar em relacionamento, porque é o que vai guiar a gente aqui. Então, a gente pode ser a mais planta de todas, pode ser aquele que não faz nada. E muita gente chegou até a final assim, mas que tinha não necessariamente um relacionamento mais forte, mas aquele que não incomodava nenhum dos lados. Que Ele era uma flutuou Lisa. ali, né? O que sabonejo flutua, ali, que era né? amigo de todo mundo, que não entrava em grandes tretas. Foi Então, ficando. existe em qualquer lugar. Né? A diferença é que hoje, para trabalho, se você trabalhar com outras pessoas, você precisa ser bom, minimamente bom também. Ali não. Performar bem. Ali era primeiro lugar relacionamento. Eu falei assim, olha, eu tenho certo nível de vender minha alma, de, enfim, me relacionar aqui, porque tem coisas aqui que eu não concordo, eu vou me queimar muito mais depois. Claro. E também é difícil de, né, ter, tem alguns atores ali, mas eu não era. Então, você uma coisa Que eu não é você tá ali, a gente tá aqui, eu não quero mais falar com vocês, eu simplesmente bloqueio o número de vocês ou não atendo o telefone. Ali você Lá é não. obrigado a conviver com a pessoa. É difícil. Fazer provas. Pouca gente difícil. fazer prova, e tiveram provas que, assim, tive que... Nossa, passa pela pessoa, né? Praticamente abraça, porque imagina abraçar quem você quer socar. É difícil, cara. Dá aquele abraço Mas forte, né? precisa pra vencer o outro. Tem uma prova que teve como se fosse uma madeira que a gente ficou equilibrado e precisava passar um pelos outros, mas muito colado para ter um certo tipo de equilíbrio. Então, abracei muito mais pessoas, assim, que eu odiava, queria esmagar, queria jogar dali. Eu vou achar essa imagem, eu vou ver. Eu vou achar essa imagem. Mas Ei, eu só precisei que você muito. precisava passar por ali, né? Precisava passar por ali. E passei porque era necessário. Então, ali é complicado essa questão de relacionamento. O resto é difícil? Porque quando você junta fome, prova, excesso de sol, muito frio, Pouco sono. pouquíssimo sono. Falta de higiene, né? Porque, A questão da a higiene. gente dormia na areia molhada, por isso que Nossa usava a tal da Senhora. panela para tirar a areia molhada por causa da chuva e botar a areia seca para dormir. Então,
E assim, a gente achou escorpião, cobra o tempo todo, aranha. Ai, que suave. Todo tipo, acordava com pegada do meu lado. Fui picada por um bicho que até hoje eu não sei qual é. Eu sei que doeu. Eu saltei assim de Pô, gente, madrugada. eu nunca vou me inscrever pro Limite. Mas assim, Não me corta chama. pra eu ano que vem lá. E aí, galera? Não, sério. Eu sou um cagão. Esse Eu ano sou um vai cagão, ser na pô. Amazônia. A gente teve que conviver com cobra, com aranha e com escorpião. Esse ano é piranha e jacaré. Cara, que loucura. Meu Deus, imagina eu tô Quem olhando que pro vai lado de um controlar jacaré a do força teu da lado. natureza Não com tem piranha? como. Mas eu acho que são vários aprendizados que você acaba trazendo pro teu dia. Isso que você acabou de falar é sensacional, né? Pô, você não suporta aquela pessoa, mas você precisou dela pra chegar em algum objetivo seu, né? Então isso acaba trazendo lições que, pô, você pensa duas vezes. Até no teu trabalho mesmo, fala, tudo bem, eu não gosto muito, É. mas é preciso fácil. dele, E né? é fácil, Tipo, né? isso. Você não precisa dormir com ele. Não precisa, exato, tipo, não vou com a cara do Lucas, não, mas tá aqui comigo, né? Tipo, a gente Ela tá precisa- querendo. Tá bom. Não, o ponto é realmente bom, assim. Mercado corporativo é muito isso. É isso. Você. Existem pessoas que, obviamente, passariam por cima de você pra chegar em várias situações, ou baba-ovo, ou em várias situações, mas que você precisa lidar por trabalhar em E equipe. performa, É. né? Tem a questão da performance que a gente falou. É um cara, às vezes, que é um pela-saco, mas é um cara que é bom. É uma pessoa que não é... Que não sabe conviver, que não- mas é bom. Mas é bom naquilo que faz. Acontece Então, tipo, muito. é isso, sabe? Tipo, Ernest Hemingway, eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Eu tava lendo ontem, enfim, trocando uma ideia com a galera ontem e tinha lá a frase. Eu tô outro gancho agora. vai. Faz teu nome. E você ganhou a guerra, aí a pessoa pergunta: e quem estará aos meus lados da trincheira? Isso importa mais do que a própria guerra. É, isso aí. Quem que você acha ali que foi teu parceiro, tua parceira, que você acha... Você acha que influenciou muito também pessoas boas do teu lado dentro do reality? Ou quanto isso te influenciou pra você conseguir chegar um pouco mais longe, pelo menos suportar? Porque eu acho que na vida real, quanto mais a gente olha pra pessoas que querem nos deixar mal, ou pessoas que querem passar por cima da gente, mais a gente diminui. E pessoas do bem do nosso lado, tipo a Ju, tá vendo? Ela me ataca e eu abraço. É isso. Bonitinho. Isso faz com que a gente persista e Sim. tente ainda mais. Você teve isso também? Tive, sim. Os seus pontos de apoio. Assim que eu cheguei, né, que todo mundo aqui fora, depois eu vinha saber, achou que a Guza, que é outra participante, que é triatleta, policial, rodoviária federal, bateria muito de frente comigo, por ter personalidade parecida, enfim. E não, a gente acabou se aliando ali. Fomos as primeiras mulheres a chegarem na balsa, fomos aqui de fato da primeira prova, conseguimos acender a tocha para levar mais Irado. suprimento, pegar a melhor cabana. Então a gente chegou até o final. Só que a gente foi alvo desde o início. Ela porque queria de alguma forma ali comandar e organizar, e o pessoal não gostou muito disso, achou autoritário, virou alvo. E eu que de alguma forma parecia que fazia alguma atividade física mais que todo mundo, virei alvo, porque na prova individual ali eu acabaria Tinha uma vantagem. dando algum tipo de trabalho. E a panela? E a panela, a panela. Teve a panela. E teve a panela. Então a gente teve uma aliança que a gente formou ali de pessoas que de fato me inspiravam dentro e fora. Irado. No caso dela, pela vida que ela leva, de superação de triatleta. Então teve o Rodrigo também, que é ultramaratonista, corre lá 500, 600 quilômetros, que é um Nossa absurdo, precisa de Senhora. uma preparação absurda. É engenheiro submarino, uma profissão totalmente diferente. Então o Adriano, que é psiquiatra, que por mais que ele tenha saído cedo, a gente também teve, Uma enfim, troca. algumas pessoas ali que me inspiravam, olha, tanto em profissão, que levavam a profissão ali para dentro, que foi curioso, né? Foi uma edição que as pessoas tinham umas profissões bem legais, assim, e acabavam aplicando. O engenheiro aplicou nas provas, Irado. a policial rodoviária aplicou na organização, que seja no planejamento. Enfim, eu tentei aplicar muitas situações ali, mas nem sempre deram certo, a treta falava mais alta. Treta é treta, né? Treta é sempre Pô, me bom. amarra numa treta. Treta Ô, é bom. Roberta, deixa eu te perguntar, você acabou de fazer um MBA agora, né, sobre trade marketing, e como foi voltar para o seu mundo? Participou, né, 17 dias, teve essa experiência, e aí a galera em volta, assim, né, caraca, Roberta, olha lá, Roberta, olha lá. Ih, cara, é Roberta. Roberta. Como foi voltar, assim? É porque o meu cargo foi anunciado na época, gerente de trade marketing, e isso levou muita curiosidade. As pessoas confundiam com trader, ações, mercado de ações, ou o que é trade marketing? Conheço marketing, conheço trader, mas não conheço trade marketing. Junto o é que difícil. seria? Então, até esse convite para palestrar nesse MBA, que é uma imersão, um MBA, o Short MBA, né, com profissionais de ponta, diretores de trade, de marketing de grandes empresas.
E dali meu tema foi principalmente experiência e falar um pouco mais de trade marketing para quem não conhecia. Porque na própria cadeira elétrica, eu tive talvez um pouco mais de dificuldade, porque eles perguntam profissão. Então, como explicar para o Boninho o que é trade marketing rápido para não perder o foco no que eu quero falar? Caraca. Então, basicamente, o que é isso que eu não conheço? Como é que eu vou falar isso, né? Tão rápido. Tive que pensar rápido. Eu falei, olha, eu crio experiências no ponto de venda para que você compre na hora e tenha vontade de comprar mais depois. Então, basicamente, falando de experiência. Então, eu levei esse tema experiência para esse MBA, porque no final das contas, você vai se lembrar sempre de como você se sentiu. Você faz alguma ação lá, não do que você ouviu, do que você viu, mas como você se sentiu sempre. Claro. Então, algumas ações, basicamente, o trade marketing, ele é uma área hoje que está nas grandes empresas, que tem o merchandising, na maioria das vezes, inserido, ou seja, que é a organização ali do ponto de venda. Então, você está numa fila de uma loja e você não quer comprar bala ou chocolate, mas o bendito da bala de chocolate tá ali na fila de espera para você pegar. Tá no seu caminho tá do no caixa, seu caminho, né? Então, isso também é o merchandising que tá dentro do trade, que é criar ali uma experiência para você ter vontade de comprar na hora. Claro. Mas tem uma outra vertente também, enfim, trade marketing é uma área gigantesca, que é principalmente você criar campanhas, por exemplo, algumas ações que a Red Bull faz com avião por aí. Então, você tem uma experiência que a Red Bull é uma bebida energética. Irada, né? Você fica com aquela coisa, caramba, tudo é Red Bull, que é os caras mais aspiracional. Sim. Então, já fiz um estudo de tendência uma vez que as pessoas na balada, até foi um estudo feito em balada no Rio de Janeiro, que quando elas tomam qualquer outra marca que não seja Red Bull, elas colocam, misturam com a bebida vodka, enfim, com as outras. Quando é Red Bull, elas fazem questão de colocar a latinha aqui embaixo. Só para mostrar que tá tomando Red Bull. É o brand, né? É a marca. É o brand. A mesma coisa acontece com Coca-Cola. Teve um estudo na França, que já tem um tempo atrás, que as pessoas colocavam no carrinho muito refrigerante local ali, da França mesmo, e Coca-Cola sempre em formatos pequenos. E essas pessoas eram perguntadas no final da compra: por que você comprou essa grande? Porque é pequenininha. Não, a Coca-Cola é para os meus filhos levarem o lanche da escola e a grande é para a gente comer aqui. Ou seja, para a Coca-Cola para mostrar. Então, isso é inconsciente. Então, o trade e o brand, né, a formação do brand faz muito isso. O trade está lá no ponto de venda só para facilitar a experiência. Criar experiências não só dentro do ponto de venda como fora. Então, eu tive uma série de ações, por exemplo, uma marca de esmalte que eu tinha. Então, criar experiência para o ponto de venda, que é um trailer de esmaltação para ver como é que fica. Não necessariamente a pessoa compra na hora. Sim. Até tem um incentivo ali de dar um desconto, ganhar um brinde para comprar na hora. Mas ela fica com essa sensação, olhando para a unha, para o esmalte, que depois vai comprar. Então, falei muito sobre o gatilho nostalgia também, né? Levando grandes campanhas do passado, que é muito o que é esse seriado da Wandinha, da Netflix, está fazendo. Ela pegou lá a família Addams dos anos 80, que nossos avós, nossos pais assistiram. Deram uma roupagem nova para a geração Z, com a linguagem totalmente diferente. Chamaram de Tim Burton, né? Tim Burton na direção. Com um roteiro instigante. Sensacional. Que ele, enfim, consegue circular bem entre todas as gerações. Então, é uma série que pegou muito, porque junta todas as gerações. Você consegue assistir com a sua avó, que lembra da família Addams de antigamente, consegue assistir com uma criança de 10 anos de idade, e todo mundo assiste junto. Então, tiveram algumas campanhas, que é o tal do gatilho nostalgia, como foi, por exemplo, o Frutari, que até hoje foi em 1998, do palito premiado, que você comprava e você podia ganhar outro. Nossa, isso é sensacional. Nossa. Isso é sensacional, isso é bom até demais. Hoje, quando eu chupo um picolé, eu fico olhando o palito. Isso foi em 98, que é absurdo. Nossa, mãe. Então, aí você tem o Tazo, Delma Chips. Nossa, nossa. As pessoas compravam aquele negócio adoidado só para colecionar. Pra ter o Tazo. E até hoje é vendido. Tá me dando gatilho agora, nostálgico. Esse negócio é vendido né? até hoje aí em alguns sites, o LX. Aquele Guaraná Antártica, que vinha com um bichinho de pelúcia.
Era a pitulinha do Guaraná Antártica, não sei se tu vai lembrar. Eu colecionava, pô. Que Eu colecionava a capivara. Eu tenho essa capivara até hoje, Tem inclusive, gente tá? vendendo por um dinheiro isso aí. Vou vender minha capivara. Mas é a memória afetiva, né, que a gente fala. É. Acho que o próprio álbum de figurinha, que não é um produto de oportunidade, mas ele quando vem, ele vem porque Nossa ele resgata, senhora, né, É, a questão Panini da Não sei como é que brinca. criaria uma campanha dessa, mas aí eu resgatei todas as grandes campanhas do passado para reproduzir hoje, de acordo com o que a gente tem na mão. Então, a campanha dos pelúcios Parmalat do ano de 2000... Sensacional. Meu aniversário foi de 23 pelúcias Parmalat. pelúcios. E a Parmalat cresceu lá 5.000% com isso, porque você recortava 10 códigos de barra, E trocou. mais R$8, e você trocava por um pelúcio. Era isso. Virou uma febre. Hoje tá vendendo esse bicho aí por mais de R$1.000, quem tem. Então, É isso, cara. aí eu consegui resgatar essa para a campanha que eu precisava fazer, da última indústria que eu estava antes do No Limite, como trade marketing ainda. Irado. Só que hoje a geração Z menos é mais. Uhum. Então, assim, o que era necessário ali, né? Não podia ter 23 pelúcios, as Aham. pessoas ficam confusas. É tanto impacto de tudo quanto é lado. Quanto mais opção, mais a galera fica confusa. Tem que ser pouco. Então, eu selecionei 4 pelúcios e já com toque de SD, né? De consciência socioambiental em Sim, geral. fundamental. Então, a gente pegou a arara azul, a onça pintada, que eram causas que essa minha empresa apoiava, e o macaco e o urso pelúcio mesmo, que eram bichos fofos, Tradicional. enfim, colecionáveis. Mas tinha esse toque ESG também, porque hoje os consumidores estão pensando muito nessa questão socioambiental. Sustentabilidade. ESG, sustentabilidade geral, LOVES, né, que chamam locais orgânicos, veganos e sustentáveis de uma forma geral. Aham. Então, foi uma campanha, assim, que não pude mais fazer aquela coisa de juntar código barra de antigamente, né? Hoje as coisas são mais modernas e também não dando valor a mais. Sim. Mas juntava basicamente R$100 em compras E ganhava. e você conseguia fazer o cadastro no site com a nota fiscal, fazer o upload. Aí você tinha ponto de troca ou era entregue na sua casa. E mais, ainda levava um sorteio lá de um ano de bebê em casa. Então, era uma marca que muito forte na linha bebê, por isso que foi reproduzido. E você ganhava também em casa, né, esse kit banho por um ano. Então, é a experiência da pessoa que vai estar ali e guardando esse pelúcio para sempre. Porque são coisas que ficam, né? Tipo, você tem Eu tenho a até capivara. hoje, a capivara. É, arara azul, mas é da pitulinha do Guaraná. Mas fica, é uma forma É. de você impactar e que permanece. Mas essa tua participação te ajudou quando você voltou do reality? Porque eu vi uma vez o Dourado falando que quando ele saiu do BBB, ele falou que aquilo não foi frutífero pra ele, que era pior, ele era jiu-jiteiro na ocasião, não sei. E ele virou, tipo, uma piada, galera. Ele não se sentiu prestigiado, porque ele venceu ainda por cima, mas que aquilo acabou atrapalhando em alguns momentos o que ele fazia. A sua experiência dessas participações da vida profissional, ela foi legal? Foi algo que te acrescentou? Para mim, sim. Até porque o programa, como você lida ali, é muito importante. Em especial no meu caso, que era o programa gravado. É óbvio que eu queria ser muito mais, queria matar todo mundo ali em algum momento. Mas era importante você segurar a onda, porque senão, quando você fala de programa gravado, lá, ainda mais que não eram todos os dias, não era 24 horas, eles pegam só um frame, às vezes esse frame te queima aqui fora também. É sobre isso. Então, eu segurava a onda para não me estressar com pessoas que me estressavam muito, justamente para conseguir usar a minha participação, a minha superação aqui. Então, quando eu cheguei, meu telefone quase não ligou mais, né? Porque tantos dias desligados. Foram quase 50 dias desligados. Porque tem um tempo também de preparação pré e pós. No caso, do programa gravado. Então, quando eu liguei, assim, mensagem, tudo quanto é tipo, ex-chefes e pessoas que trabalhavam comigo, muitos convites de todos os lados. Então, me ajudou muito na área. Legal. E principalmente pela curiosidade. Grandes nomes da área de trade marketing acabaram vendo essa repercussão toda e usaram uma imagem mesmo para divulgar como é que estava sendo divulgado, não somente no nosso nicho específico, no mundo corporativo em si, em geral, mas como também de uma forma ali na TV que gerou curiosidade. TV aberta, né? Então, deu TV amplitude aberta. Milhões de pessoas. Milhões de pessoas começaram a ter noção do trade através de você também e virou uma outra coisa, né? Sim, então fiz algumas lives, enfim, as pessoas querendo entender mesmo o que é a área, o quanto se ganha para poder entrar nessa área, enfim. Então, no meu caso, graças a Deus me ajudou. Foi bom. Sei que, dependendo, né, eu poderia até ter me queimado ali, ninguém ia querer falar comigo, mas deu certo.
E para o futuro, Roberta, quais são os seus planos? A gente viu ali, você mandou pra gente a matéria falando que tem planos de ter filhos com a tua namorada, mas isso é uma coisa mais pra frente. O que vocês pensam daqui pra frente? Como é que tá a tua vida pessoal hoje? Né, eu tô há 10 anos até casada, mas assim, 10 no final anos de das contas, relacionamento, sério. Parabéns. Eu tô há 2 meses com a Ju aqui, ó, nem relacionamento corporativo, eu já tô querendo matar, brincadeira. Não, mas é legal. Hoje em dia, né, a gente vê histórias de relacionamentos longos assim, é sempre muito legal, é inspirador. Acaba que assim, você entra e é diferente de uma pessoa que tá ali, constrói a carreira artística de alguma forma. Eu entrei não para ser atriz ou artista, enfim. Eu entrei desconhecida e saí, tinha uma pancada de matéria minha, de todos os tipos, inclusive essa matéria que ela deu. Só que o título, né, da matéria, foi pro Globo, na coluna da Kogu e tal, é sempre aquele que mais chama atenção. Clickbait. Só que tem todo existe um contexto, uma preparação. Enfim, tem plano sim. Mas por um lado também, talvez eu tenha esperado muito, né, por conta, enfim, da idade, mas hoje os estudos que a gente faz, a idade média, por incrível que pareça, do primeiro filho está em 42 ou simplesmente as pessoas não têm. Hoje em dia está muito comum isso. Muito. Então, mesmo. eu tenho, antes era 20, eu até fiz um estudo quando eu era da empresa de mercado pet, que a idade média antes, até o ano 2000, era 23. Isso aí. Que já estava desatualizado, tinha gente tendo mais tempo. Aí já no ano 2012 era lá 37 e só está aumentando. Só está aumentando, mas porque as pessoas estão se dedicando, né? No meu caso outras coisas. Viajar, dedicar a trabalho, exatamente, Sim. E deixando para agora. Então, eu só quero ter 30 plano... a mais. 34 eu tenho primeiro. Viajar é muito bom e nem tudo dá pra fazer com criança. Claro, é. Fato. E eu não tenho, de fato, talento com criança. Eu nunca troquei fralda, nunca fiz nada disso. Talento com criança Tem é bom. meu sobrinho de 5 anos, eu falei, tipo a comida lá do No Limite, deixa pra quando for a hora, não quero aprender, não quero treinar, não. Só vamos. Só vamos, na hora que chegar, vamos. Então, existe uma preparação que, na verdade, como não sabemos quando... Então, tem a parte da criopreservação para deixar aí. Então, vamos ver quando que vai ser o melhor momento. Roberta, eu não sou boa em matemática, tá? Não sou boa, mas o No Limite foi em 2022. Vocês estão há 10 anos juntas. Como foi no relacionamento? Olha, eu vou participar de um reality. Porque deve ter sido uma treta ali, não? Tipo, pro relacionamento? Olha, não, amor. Foi tranquilo? Foi tranquilo pra ela? Basicamente, eu cheguei, do Exatlon foi parecido. Então, já teve uma preparação antes. Já teve uma prévia, teve o teste. Dias, e também, enfim, consegui falar no telefone de vez em quando, porque o reality da Globo é real. Você não fala, você vive aquilo lá. É muito pior do que se vê até. Agora, no caso do No Limite, eu fui, olha, tô avançando em etapas. Não sei como é que vai ser. Falou, olha, isso, enfim, não sabe como é que vai ter sua vida, como é que vai ser depois. E a gente? Eu vou ficar aqui com tudo. Eu falei, mas é só um reality, não é que nem BBB, que a todo dia falou, não, mas você vai estar na Globo, todo mundo vai te ver. Isso, é sobre isso, cara, imagina. Então, chega um momento ali que quando você tá confinada, você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Claro. Então, não sabia como é que estaria minha família, trabalho, relacionamento. Você não sabe o que você vai ter de volta, porque não sabe como é que está a repercussão e o que girou na vida das pessoas. Claro. Não sabia se a guerra da Ucrânia, que estava nesse movimento, acabou ou piorou, se o Covid voltou ou não. Meu pai estava para fazer uma cirurgia também, como é que foi? Bem. Por um lado, foi até bom que eu voltei, deu tudo certo, mas eu não vivi o momento, mas enfim, você fica ali sem saber. Então, como... me deu segurança, ok, vai, eu te apoio, mas você não sabe o que vai acontecer. Se eu voltar, e quando eu voltar? Não sabe quanto tempo ali, você vai ficar. É lógico, então, cara. você tem que ir com a cabeça preparada, que a gente tem, de fato, uma vida aqui que está esperando por nós, mas você não tem mais controle sobre ela. Como é que é o nome dela? Lizzie. Lizzie? Lizzie foi linda. Pô, ficou do lado direitinho, segurou a onda. Depois foi Lizzie. Tudo bem, graças a Deus. Pô, que lindo, cara. Foi lindo, cara. É isso, é sobre isso. Acho que é sobre... por isso que eu acho que a experiência de um reality, ele vai muito além do que a gente olha na TV pra nós, né, que somos espectadores. Ele traz pra quem participa diversos aprendizados ali que não devem só justificar isso. O fato né? de você, de alguma forma também, conseguir
tirarem tudo que você tinha a vida inteira, iluminação, porque às 5 horas da tarde, não sei, a gente não tinha relógio, que seja, 4, 5 horas da tarde, sem luz. É um privilégio a gente estar aqui, ter luz quando acaba a luz, enfim. É um privilégio poder comer o que a gente quer na maioria das vezes, por mais que tenha muita gente que passe fome. É um privilégio a gente ter tudo que a gente tinha do nada. Tira, isso traz muito aprendizado. Claro. Eu voltei menos consumista, graças a Deus. Nessa minha última viagem, estranhamente, eu não trouxe absolutamente nada, assim. Zero. E, geralmente eu comprava o que eu não precisava. Ô, Roberta, Então, essa edição foi no Ceará, é isso? Essa edição foi em Camocim, ali a 1 hora de Jericoacoara. Ai, Lucas, tá vendo o gancho? Eu falei com o Roberto, vamos falar de viagem? Vamos falar de viagem. Jeri é lindo, tá? Jeri é lindo. E tem o quê? Tem Camocim, não pacote, conheço. pô. Tem pacote pra Jeri? Mentira. Camocim, maravilhoso. Aonde tem pacote pra Jeri? Melhor Eu lugar consigo pra viajar no mundo. Qual é esse melhor lugar pra viajar no mundo? Eu chamo de Urbi. Urbi? Urbi? É maneira? Agência de viagem? É agência de viagem. É a maior agência de viagem online? É. Tentam 1, 2, 3, 4 e não tem. conseguem, né? Não tem. Não conseguem. Até tentam copiar, mas não conseguem, né? Pô. Galera, QR Code na tela, pacotes pra você aproveitar. Não tem só pacote pra Jeri, tem pra todos os lugares do Brasil e do mundo. Os melhores destinos, hotéis, atividades. E o melhor pra talvez deixar sua viagem mais confortável. Tem seguro viagem, tem... Seguro mala, pra você, caso que passe aquele perrengue de perder mala, né? Às vezes Eu já tive acontece. problema. Já passou perrengue? Quantos perrengues? Já, alguns. Conta. Inclusive, na viagem, eu fui pra Nova York. Aí, retornando, teve uma nevasca a mais forte dos últimos 40 anos. Eita. E as malas não vieram, basicamente. Ah, que legal. Sensacional. Eu fiquei 3 meses sem a mala. A mala voltou detonada. Enfim, e quebrada ainda. Além de... Mas os pertences estavam lá dentro? As coisas estavam... Eles conseguiram pegar só chá. Sachê que eu peguei do hotel mesmo, graças a Deus. O resto... Calma aí. Tua mala. Tinha coisas dentro dessa mala. Tinha dentro da mala. Só que como quebraram na rodinha, talvez o chá tava ali. A única coisa que Puxaram. deu pra puxar. O resto todo... Tava O direitinho. resto todo. Graças a Deus. tá. Tu achou que ela ficava só com Graças chá? a Deus. Eu tinha achado que tu tinha ficado só com o chá. Eu falei, Deus ué. me livre. Falei, caraca, santo chá. Não, mas tem esses perrengues, né? Faz parte. Tem. A tua última viagem foi muito legal. Eu tive a oportunidade de ver pelo Instagram, você foi em lugares não... você estava fora do Brasil, temos pacotes internacionais. Olha. E ela estava fora do Brasil, mas fez compartilhou coisas do interior ali dos Estados Unidos, que as pessoas não Exatamente. costumam dar valor, né? A primeira vez que eu fiz isso, eu estava na Itália, que meu sonho era conhecer Veneza. Então Do fui meu pra pai Veneza. Sonho do meu pai conhecer Veneza. A Itália Aí, toda. expectativa é realidade, porque a foto na gôndola tem lá umas 30 pessoas com você. A cidade lotada, as pessoas não falam inglês, é só italiano. Nossa. Eu cheguei remando tonta, porque Que né, a desespero. cidade fica numa balsa, você chega numa balsa. Então eu falei, o que eu vou fazer pra pedir um remédio de tontura, alguma coisa assim. Não sabiam inglês. E aí, Eu necessito um remedito. A mãozinha assim pra tudo, Não, tá ligado? eu não consegui, eu acho que eu não tava com boa vontade de me ajudar, né, que eu tava mareada ali, que eu até fiz isso aqui pra eles entenderem nada. Eles estão acostumados. Tá dançando? O que você tá Eu tava fazendo? assim, não comprei o chip na época, eu peguei um Wi-Fi lá, que raramente tem Wi-Fi na Itália também, especialmente ali, que eles gostam de viver como antigamente, em algum lugar. Aí fui conseguir achar o nome do remédio lá, que era Vertisec na época. Eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui. E fiquei metade de um dia com a cabeça pro alto por causa daquilo. Eu não fico tonta assim. Mas o barco, né, batendo absurdamente. Aí E o você tempo fica na todo, né? cidade assim também. Eu falei, gente, eu tenho que me apoiar nas coisas pra segurar. Aí a parte só que as pessoas ali era realmente muito diferente. Então eu não fui, de repente, tratada como eu gostaria na cidade. Foi um pouco aquém, muito lotado, então estavam você diz assim, acostumados com grosseria? Um pouco de grosseria da minha parte da... família italiana, mas tem alguns que são bem Mais- rudes, assim, são mais... Não são tão mais simpáticos grossos. como a gente. Vamos lá. Não vamos falar mal, mas é um pouquinho de grosseria. Mas Foi um tem. pouquinho de grosseria. Enfim. Apesar de ter uma parte da família que vai assistir, mas eles ali são... A gente ama vocês. Assim, a gente sempre- São os amores. São os amores. rudes, né? Vamos dizer São os amores rústicos. Então eu saí, tô até em processo de cidadania, ninguém pode barrar o processo da cidadania Por italiana favor. por causa disso. Não. Não, de jeito nenhum, porque a gente Vou ao até mesmo aprender tempo ama a italiano. Itália. A gente Exatamente. ama a Itália. Tá ali o Tetra, que veio lindamente em 94. Ó. Não é?
Pronto. Aí, beleza. Dei a louca. 3 horas da manhã, o hotel, nem as pessoas lá do hotel me ajudavam com uma mala gigante. A mala ficou sem alça. Eita, literalmente, Não- mala sem alça. Sim, acabou. Saiu, eu tive que levar a mala gigante na mão, Meu carregando. Deus. Não ajudaram. 3 andares de escada. Eu fiquei mais estressada ainda. Ah, sim. 3 horas da manhã, peguei o Taxi Bolt, falei com um amigo meu que morava em Verona já há 5 anos. Tava trabalhando na Gucci de lá, saiu daqui, foi pra lá. Fui pra casa dele. Destino praticamente não turista, ninguém vai pra lá, por mais que tenha história de Romeu e Julieta. Aham. Eu falei, gente, eu amei, as pessoas me tratam bem, não cobram um tal do coperto, sabem o que é isso? Eu não sabia o que é isso até Não chegar sei na o que é Itália. coperto. É uma taxa. É o único lugar que tem, porque você tem o serviço, tem a taxa local e o coperto é simplesmente o aluguel que você paga pra sentar à mesa, pra comer com talher, pra utilizar o copo deles. Aí às vezes você Mas vai tipo, pra você usar a cidade, é isso? Uma taxa pra você- usar o Estabelecimento. O estabelecimento. Não, os estabelecimentos. Então você vai, você paga o... senta pra tomar um cafezinho de 2 euros na Praça Del Marco principal lá e paga 10 euros de coperto. Então Pô. fica muito caro. Ah, Coperto, pô. E você Cara, tem coperto. que cobrar o coperto. Por isso que tem as osterias. As osterias são isso. mesas altas que você não senta e não cobra um coperto. Então nessa eu ia cidade... sentar lá. Por Subir. isso, osterias, sobe, fica em pé na maioria das Tá vezes, ou com bom. banco alto. Gente. Então, fui pra Verona, não cobra esse coperto, as pessoas te tratam bem. Tem feira que você come salame com polenta e paga se quiser, da caixinha. Olha. Ah, Eu falei assim, que maravilhoso. delícia, cara, Então, eu falei, eu delícia. quero isso daqui pra frente pra minha vida inteira. Eu quero E cidade quanto pequena. tempo é do destino principal? Veneza ali? pra Verona. É. Foi mais ou menos 1 hora de barco e 2 horas de... Não chegou a 2 horas de trem, não. Foi... Teve que andar de barco de novo, Tive que andar de barco de novo. Mas já tava com remédio, tá tudo certo. Então, passei a fazer isso, inclusive, nessa Foi minha muito última legal. viagem. Essa foi muito legal. Falei assim, a gente comprou um pacote, vai de Washington, passar o Natal lá e depois passar o Ano Novo em Nova York. Só que eu amo cidade pequena, porque te tratam Bem, melhor, te tratam bem, porque raramente turista vai lá. Não estão preparados para turismo, então você vive como se fosse um local, as Morador. coisas são mais baratas. Então, eu achei uma cidade, fora outras 4, chamada Frederick, que fica a mais ou menos 1h30 ali de Washington, no caminho para Nova York. Que é uma cidade que parece cidade de filme, série, que as casinhas pequenas, toda loja que você entra tem um cachorro para te receber. ah, fofo. Fofinho. Então, fofo. as pessoas são simpáticas. No café da manhã eu conversei até com um casal bem legal, assim, que, curiosamente, ele, né, o marido, ele era especialista em cadete, então veio para o Brasil, para a fábrica em São Bernardo do Campo da Chevrolet, para consertar cadete, especialista em cadete que não existe mais. Então indicaram outras cidades como Virgínia, Charlotte, que as pessoas te recebem muito bem. E Frederick também é uma cidade que tem muita... tem até uma melaria que chama, que é de hidromel, fábrica de hidromel, tem várias Caraca. cervejarias, Nossa, que várias legal, vinícolas, muitas assim, com fazendas maravilhosas de búfalo, com fazendas com muito verde, sabe? Casas gigantescas e uma pancada disso. E que ninguém vai pra lá, vai só gente local, não tinha nenhum estrangeiro, não era brasileiro, nenhum, zero, só gente local ali. Então te trata muito bem, a melhor comida Então que você tem também. pode comprar um pacote de Nova York. Pode comprar um pacote de Nova York Ou e faz Washington ali, vai pra Isso, Frederick. Washington vai pra Frederico, né? Frederick, Chaves de exatamente. Guerra. É um nome de, né? É uma coisa boa. Então né? foi assim, de longe, assim, o melhor lugar, porque a gente já chega em Nova York, cidade lotada absurdamente, ainda mais quando se fala de ano novo, todo mundo tá todo mundo tá ali. Times Nossa, Square, aquela querendo Times passar Square. no Você novo. fez um stories muito engraçado. Eu não vou Foi. ficar aqui. Eu não vou ficar aqui, gente. Não vou ficar Que aqui. Ela tá na absurdo. Times Square ali, não é? Mostrando a multidão. Fala, galera, que horas era aquilo ali? 6h36. Falta um tempão Já pra tá as meia-noite. pessoas- Falta só aquela tem uma bola ainda, rua pra subir um entrar. pouquinho ainda pra estourar. A bola só sobe meia-noite, meia-noite e 15, tá Ei. completamente Lucas, vazia. tava lotada a rua. De Lotada. tarde. Só que enquanto isso, você não tem banheiro. Ela falou isso. Nossa. As Tem pessoas banheiro. vão de fralda. É? Pra fazer É necessidade pique na Copacabana, fralda. pô. Copacabana, 1 milhão e meio de É. pessoas? Copacabana é melhor, que você pode fazer Vai no xixi mar. É, tem o mar em também. algum Vai no mar. lugar. Ou tem banheiro que me não, cobre. você é multado mesmo, cheio de policial. E câmera. E tem não muita pode câmera. levar água, não pode levar água, não pode levar bolsa. Então você morre de sede. Que isso, cara? É no limite, no limite. Não tem nenhum ambulante vendendo a latinha 3x10? Não tem nada Não disso, tem não. escola. Tem nada Um vendendo. churrasquinho na esquina? Então, quer saber? Vamos pro rooftop. Ela Vamos falou Ah. isso, eu rooftop vi. lá em frente ao Empire State pronto. e foi de boa. Rooftop Porque lá irado.
por incrível que pareça, não é tão caro assim, não. Valeu super a pena. Com tudo liberado, comida, bebida. Conforto, né, Roberto? Então, conforto, Ver os fogos também. Ainda sem passar frio, sem passar perrengue. Tá bom. O máximo que aconteceu foi eu conversar com um cara que tava na fila do banheiro, assim, que a gente tava reclamando, tava demorando muito, a mulher dele avançar em cima de mim de ciúmes, assim. Ih, pronto. De treta. Mal sabia ela do combate. Ah, vai tomar um batalhão aí, ó. A mulher devia ter 1,40 m de altura, eu já sou baixa, mas ali tava demais. Eu falei assim, deixa ela falar aí mesmo. Excuse me. Mas, Goodbye. então vamos viver. Aí no dia seguinte, né, a gente tinha espumante liberado, tinha tudo liberado. Olhando as fotos proibidas assim, eu falei, fotos de se beber num caso, eu não lembro disso aqui. A outra ali, 0 grau, tava lá no rooftop, 0 grau, sem nada, sentando no molhado. Falei, sai daí, pelo amor de Deus. Soltou. Então, Foi. E eu também dançando de uma forma engraçada, aquele tipo de coisa lá. Falei, não lembro disso. Não fui eu, não fiz, não lembro. não fiz, quero provas. Essas provas não são Falei, suficientes. como é que você tem coragem de tirar foto minha assim? Então, no dia seguinte, eu acordei, eu falei assim, tudo que eu quero, eu não quero saber de nada, porque o dia inteiro eu não consegui comer lá, não sei, me pergunte também. Eu comi só uma fatia de pizza, porque estava tudo muito lotado, então eu comprei naqueles lugares maravilhosos de pizza, uma fatia de pizza. No dia seguinte, eu joguei já no Google, assim, restaurante brasileiro. A sorte que estava mais ou menos 8 minutos, eu quero ir pra lá agora. O churrasco, é o eu churrasco. Eu só abri assim, picanha, eu falei, Steak dá tudo house. que tem aqui. Eu vários quero. acompanhamentos, então... Eu quero. Molho Tem uma campanha, rua farofa ali de ovos. maravilhosa de restaurantes brasileiros também, pra quem tá com saudade, né? A gente já tava viajando há bastante tempo, Sim. já 10 dias, eu desesperada querendo aquilo. Então, foi bem legal também a experiência. Conseguiu aproveitar bastante, né? A primeira vez que eu tinha ido foi aquela vez da nevasca, então encontrei o Central Park totalmente assim, só via branco, né, de neve. Caraca. Então dessa vez eu tive a oportunidade de ver, até com solzinho, deu pra tirar casaco, foi bem Que legal. bonitinho. Nessa show, época do cara. ano, né, que é Sim. incomum ali. Eu fui com sensação de menos 19, agora eu fui com sensação de mais 10, fez toda a diferença. Calorzinho até. 10 tava graus. bom. Mas Tem um destino nacional e um destino internacional que você fale, cara, conheçam. Pra quem tá acompanhando o nosso Que podcast. você mais goste. Conheçam. assim, destino internacional, o que eu falo? Nova York é bem legal, vale a pena conhecer sim. Até mesmo Los Angeles, entre outros. Nacionais, né? Eu gostei muito de Natal. Comida boa, barata, as pessoas Foi esse tratam ano. bem. Tá com o pacote Gostei muito comprado, de Lucas? Natal. Tô. Nossa, que maravilhoso. Por incrível que pareça, eu amei Natal, assim, do Surpreendeu. Brasil. Surpreendeu. Minha família é apaixonada Ainda pelo não Rio Grande do conheci Norte. Fernando de Noronha, tenho vontade, todo mundo fala muito bem. Sim. Já foi pra Maceió? Não, quero ir, fui a trabalho. Só trabalho. Teve uma experiência Não tive Eu corporativa. já também fui quero ir. 88 vezes, mentira. Foi umas 3 vezes pra Maceió. Eu quero muito ir. Top 3 melhores Eu lugares sei do que mundo. quando eu cheguei no aeroporto, eles te oferecem até pra ir pra outros lugares. Aí é que entra a parte que eu gosto. Que já me falaram, quem mora lá, que eu trabalhei com uma pessoa que mora lá, que tem lugares que é fora do destino turístico, mas você chega pelo destino turístico, pode comprar. Então o que eu recomendo é vá pra todos esses lugares maravilhosos. Mas pega Passeie. 1, 2 dias Foge e um vá, pouquinho. Foge foge um do pouco. destino turístico, que é todas as experiências que eu tenho internacional e Brasil foi muito melhor em relação a tudo, assim, você realmente viver a cultura local. Tem presente? Olha muito Tem obrigada. presente, né? Pô, tem que presente pra quem presentinho. viaja. Pra quem Nossa. viaja pô, equipada. Tem um presente Muito bom, que é, pô, muito bom. esse bonezinho do Urbe Olha, boné é sucesso. muito Legal. importante, Boné- tá? Porque aquele negócio de usar gorro é um inferno, né? O tempo todo de frio, eu passei lá com boné. Até em Nova York, me lembrou isso daqui, que eu tava com boné da NIPD, da polícia local, porque tava rolando muito assalto, a gente já sabia, eu não queria me estressar lá. Eu falei, na dúvida, eu vou comprar esse boné, eu coloquei pra andar em Nova York, que aí na dúvida não vem pra cima de mim. Ninguém vai me Andando irritar. com ele. Tá certíssima. Certíssima. Pô, coisa linda. A estratégia agora. Tá, Vai pra eu vou Nova York, outra compra um dica. boné. Se estiver muito lotado, vem gente de tudo quanto é lugar e pode te roubar. Então, na dúvida se é polícia ou não, né? É melhor não mas roubar, então. É melhor deixar quieto. Melhor deixar quieto. Pô, Roberta, acho que foi incrível. Foi cara. incrível. Já tô com vontade Eu de ir pra gostei Nova York de bastante. novo. Natal, obviamente.
fazer crossfit. Gostaria muito que você participasse do BBB em algum momento. Não sei se pode, né? Agora já falei. A gente falou várias vezes agora eu já falei também. Pode. Mas a gente gostou muito e se você tiver a oportunidade de estar em novamente um reality, estaremos torcendo e acompanhando. Muita coisa. obrigada. Fazer mutirão. O BBB é assim, agora depende de convite e de uma preparação minha também, que ao vivo... segurar a onda, e cada vez mais as pessoas querem muito mais ali, Entrega, muito mais né? acaba a entrega é treta, Psicológico é brabo. O psicológico é brabo. Tem que rolar um papo com a Lizzy, tranquila. Tem que- Vamos deixar... Agora Deixa- outra parada. Ó, aquelas festinhas lá. Não tem festinha no caso de vocês, é só sofrimento, Então, né, teve velho? em 2021, a gente esperava. Mas aí os internautas votaram, falaram que era muito privilégio e não teve mais. Eu votei Foi só que não treta. também. É muito... Tô brincando, não votei nessa vez, não. Ela olhou, ela deu aquela olhada e pensou... Não, eu não votei. "Espago." Eu acho que eu não votei. Eu acho. Não Eu tenho acho. certeza. Posso ter Tu votado. acha que eu vou falar agora, pô? Nossa, de fato faria toda a diferença. Uma comida melhor, É, né? uma bebida. Daria um gás, né? Uma noite cara. só. Uma noite, dá um Aí gás. teve pacote da... Se eu não me engano, foi da Urb, não foi? Da edição de 2021. Opa! Eu já não lembro. Aí a gente vai fazer essa pesquisa. Porque se não foi, teria que ter sido. Teve pacote isso. que colocaram uma cama pra dormir e dessa edição cortam todos os privilégios. Foi basicamente isso. Uau. Obrigada. De coração, a gente entendeu muito mais o lado de participante, o lado 3 marketing, né? Todo o lado pessoal também, alimentação. saúde. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei. Papo super leve, descontraído. Tirando a parte da barata que se mexe, acho que o papo foi leve contra ele. Se você tá assistindo a gente durante o almoço e acabou dando uma gofada que nem eu que tô aqui, Isso desculpa. é porque nem foi visual, né? Eu só contei. Calma, Não vamos... teve ao vivo. Não teve ao A gente vai vivo. botar imagens, tô brincando, faz isso não. Gente, tamo junto. Mais uma vez, ó, se inscreve aqui no nosso canal Urbicast. A gente também tem o nosso canal de cortes do Urbicast, nosso Instagram, urb.cast. Nossa parceria de sempre, a Brownica aqui com a gente, Sempre. maravilhosa. Brownie maravilhoso, eu comi uns 8 aqui enquanto a gente tava fazendo podcast. Vou comer agora muito mais de sobremesa do almoço. E é isso. É isso. Beijão. Beijo, gente. Obrigada. Até o próximo. Obrigada.